O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeito com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com a água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E há ainda de muitos outros modos. João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 3º domingo do Advento, que é chamado o Domingo da Alegria, o Domingo Gaudete. Se vocês observarem a coroa do Advento, a 3ª vela tem uma cor diferente, ela é rosa, para sinalizar esta alegria, para nos dizer: olha, o Senhor está chegando, Ele vem. Falta apenas mais um domingo do Advento para que assim nós celebremos a vinda do Senhor. E esta alegria na qual hoje celebramos, ela tem uma razão, ela tem um sentido. E aí você poderia perguntar: mas qual é o sentido desta alegria? Jesus. Se vocês observarem, tanto a primeira leitura, retirada do Antigo Testamento, do profeta Sofonias, como a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, tratou sobre o tema da alegria. A primeira leitura: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. E na segunda leitura: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito: alegrai-vos. Você, meu irmão, minha irmã, é destinatário desta alegria que somente Jesus pode nos oferecer. E o tema da alegria, ele é muito importante para o nosso tempo presente, porque diante dos grandes desafios que nós temos enfrentados, muitas vezes nos falta o quê? A alegria. E a gente começa a ser um povo que reclama, que murmura, que fica com o rosto triste, que fica com a cabeça baixa. E nesse 3º domingo do Advento, o Senhor quer te dar esta oportunidade de experimentá-lo verdadeiramente e de desfrutar desta alegria, que não é momentânea,
que não é passageira, mas é uma alegria perene mesmo em meio das dificuldades. Porque aí você poderia dizer: ah, padre, mas se você soubesse a dificuldade que eu estou enfrentando neste tempo, eu não tenho motivo para ter alegria. E agora eu quero te animar, que a alegria do cristão não é condicionada ao momento presente que ele vive, por mais que esse momento seja difícil. Mas a alegria do cristão consiste na receptividade da boa nova, da boa notícia que nos é comunicada, e que mesmo em meio às dificuldades nós podemos experimentar a alegria. Porque de repente ficar triste e abatido em meio à dificuldade, além de não mudar a situação que está à sua volta, também te coloca no fundo do buraco. E a partir do momento que você se abre à força da alegria, que hoje a celebração quer te comunicar, mesmo em meio à dificuldade, você terá forças para resistir, você se fortalecerá e com certeza terá a possibilidade de superar o momento difícil. E quem nos fala isso? A própria palavra. Pegue aí a segunda leitura, versículos 6 e 7. Olha que interessante. Vamos ler juntos os versículos 6 e 7 da segunda leitura? Encontraram? Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. O cristão pode experimentar a alegria em todos os momentos, porque mesmo diante das inquietações, das dificuldades, das turbulências, ele apresenta tudo a Deus. Apresentai as vossas necessidades a Deus. E apresentar de que modo? Reclamando, murmurando, colocando Deus na parede? Não, apresentar em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. Olha o caminho, por meio da palavra, que pode te ajudar neste terceiro domingo do Advento. E este Senhor, que alcança o seu coração em meio à turbulência, com a paz de Deus, é capaz de ultrapassar todo o entendimento e guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero te ajudar nessa indicação prática para a sua vida. Guardar o seu coração, guardar os seus sentimentos, guardar os seus pensamentos em quem? Cristo Jesus. Não se permita ser assaltado pelos maus pensamentos. Não permita ser conduzidos pelos maus sentimentos. Mas permita com que o seu coração cede dos sentimentos e que a sua razão cede dos seus pensamentos sejam guardados por quem? Por Cristo Jesus. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança, de coragem. Esta semana eu lia um texto do padre Adroaldo Palaoro, que é um padre jesuíta, e eu gosto muito dos seus textos, e ele disse algo que me chamou muita atenção. Sobre o tema da liturgia de hoje, ele refletia: como experimentar esta alegria de maneira concreta?
dentro do mistério do Natal, permitindo com que o seu interior se torne a habitação de Jesus. E por que esse pensamento do Padre Edrualdo me chamou a atenção? Porque em muitos momentos, quando a gente atende as pessoas, sabe o que elas mais queixam? Padre, mas eu estou sentindo um vazio por dentro. Esse é o desafio do nosso tempo presente. As pessoas que se sentem vazias por dentro. E elas são capazes de externalizar sobre este vazio. E o mistério que hoje nos alcança pela celebração te convida, neste Natal, permitir com que o seu interior se torne a habitação de Jesus. E você vai passar de uma interioridade vazia para uma interioridade habitada. E a interioridade habitada por Cristo, que faz do coração o presépio, a manjedoura, onde Jesus vai nascer, possibilita a pessoa experimentar a verdadeira alegria, mesmo em meio aos desafios da vida. Isso é muito profundo, mas ao mesmo tempo é muito verdadeiro. E o convite que eu quero te fazer neste terceiro domingo do Advento: faça a travessia de não mais se contentar com uma interioridade vazia, que muitas vezes te leva a dizer: ai, mas eu estou sentindo um vazio por dentro. E esta travessia para te levar para onde? Para uma interioridade habitada, onde o seu coração e o seu pensamento sejam guardados por Cristo Jesus, mas também sejam o lugar privilegiado aonde habita Cristo Jesus. Minha gente, é tempo de alegria, é domingo Gaudete, o domingo da alegria. Mas agora nós vamos ao Evangelho de hoje, que nos é apresentado uma figura importante, a figura de João Batista. As duas grandes personagens do Advento são Maria e João Batista. Hoje nós vamos acompanhar um pouquinho da caminhada de João Batista, e domingo que vem, o quarto do Evangelho, nós vamos acompanhar o caminho de Maria. Estes são os personagens do Advento. Agora você vai para o Evangelho, aí no seu folheto. Tomemos a primeira parte. Nós vamos subdividir o Evangelho em duas partes. A primeira parte são 3 grupos que vão questionar João Batista. E depois a segunda parte é o anúncio profético de João. Então tomemos os versículos de 10 a 13. A primeira parte do Evangelho. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos, e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Paremos aqui. Em casa, faça esse exercício de ler todo o capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas. Esse trecho que agora nós vamos meditar, ele é apenas uma parte do capítulo 3. O capítulo é mais extenso.
E por que lê-lo todo em casa? Para você entender a vocação profética de João Batista. Ele estava às margens do Jordão, convidando o povo à conversão e a um novo batismo, porque estava prestes à chegada do Messias. E qual é o tema que João vai trabalhar? O tema do julgamento. E ele encerra o trecho que antecede esse que nós estamos meditando, lá no versículo 9, nós começamos do versículo 10. Ele encerra o versículo 9 dizendo: toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. O tema do julgamento final. A vocação de cada um que se abre à graça de Deus é de produzir muitos frutos. Jesus com a parábola da videira. A videira ela precisa ser cortada para ser fortalecida e produzir muitos frutos. Porque se ela seca, ela vai ser lançada ao fogo. Com o tema do julgamento, vários grupos se aproximam de João. Quais são estes 3 grupos? Primeiro grupo da multidão, o segundo grupo dos cobradores de impostos e o terceiro grupo, os soldados. E o que eles vão perguntar? O que devemos fazer? João vai propor um itinerário de fraternidade e de justiça. O primeiro grupo, a multidão, o que devemos fazer? E aí o que João respondeu? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Naquela época, conseguir uma peça de roupa, minha gente, era muito difícil. Não é tão fácil como hoje. Eu posso ir ali na feira comprar, eu posso ir ali na esquina, na loja e comprar. Não, naquela época era muito difícil. Logo, quem tinha 2 túnicas, que era a veste do momento, era considerado o quê? Luxo. Então, o caminho que João propõe, em primeiro lugar, é o caminho da partilha. Dar um pouco do que você tem a quem nada tem. E aí nós poderíamos fazer o vínculo desta primeira provocação de João para o tempo do Natal com um milagre que Jesus realiza, a multiplicação dos pães. Havia uma grande multidão, e aquela multidão estava faminta. Uma criança apresenta para Jesus o quê? 5 pães e 2 peixes. O pouco partilhado da criança fez com que toda a multidão se alimentasse e depois sobrasse 12 cestos. Agora nós estamos também nos preparando para o Natal. Numa sociedade consumista e do acúmulo, que te convence nesse tempo que antecede ao Natal somente o que? O consumismo. A Black Friday, as propagandas e os carros de sons rodando na cidade a semana inteira, e tantos outros movimentos que vivemos sobre o consumismo do tempo do Natal. Porque hoje a mentalidade te ensina o seguinte: acumula para você e não partilha com os demais. E o Evangelho te propõe o contrário do comércio. O que o Evangelho te propõe? Partilha um pouco do que você tem com os demais. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no Advento, já nos preparando para o Natal.
escolha apenas uma atitude na qual você possa exercitar a partilha. O que eu tenho em abundância que eu posso partilhar? O meu guarda-roupa, com tantas roupas sem usar? O meu sapateiro, que já não cabe mais, de tantos pares de sapato que eu tenho, e muitos deles estão até mofados por baixo, porque já tem muito tempo que eu não uso? Os alimentos da minha despensa, que eu posso partilhar um pouco do que Deus me deu? Faça você esse exercício concreto antes do Natal. O que eu tenho que eu preciso partilhar? Aí de repente você diz: ah, padre, mas eu tenho tanto apego nos meus sapatos, mas eu tenho tanto apego nas minhas roupas, mas eu tenho tanto apego com a minha despensa. Faça o exercício da palavra. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. O que pode ser simbolizado como túnica na sua vida? Hoje a gente já não usa mais túnica, a não ser o padre para celebrar, mas de maneira geral, a nossa vestimenta não é a túnica. Mas de maneira simbólica, o que essa túnica pode representar na minha casa, na minha família, na minha vida, na minha relação com os bens? Fazer o exercício da partilha, que vai pedir de você uma virtude: desapego. Desapego. O segundo grupo, o grupo dos cobradores de impostos. Eles eram considerados como pecadores públicos. Por que isso? Porque cobravam mais do que era devido. Vocês imaginam que o trambique na cobrança de impostos não é recente na história da humanidade. Nós estamos falando de um tempo que antecede o nascimento de Jesus. Só que Jesus nasceu tem 2025 anos, e esse tempo aqui antecede o seu nascimento, para vocês verem que o trambique dos cobradores de impostos, ele é antigo na história da humanidade. E o que João vai dizer aos cobradores de impostos? Não cobreis mais do que foi estabelecido. O que hoje maltrata tanto a nossa sociedade? Os pobres trabalhadores têm que pagar muitos impostos, e os supermilionários não podem ser taxados com altos impostos por ter grandes fortunas. Vocês estão acompanhando isso nos noticiários? Vocês estão vendo que os que recebem altos salários não estão querendo que os seus salários sejam barrados? Então, o pobre é sacramentado, sacralizado, retirado o pouco que tem diante das grandes cobranças de impostos, e os milionários não podem ser taxados. O que a palavra está dizendo tem a ver com o nosso tempo presente? Tem. Olhemos a quantidade de impostos que pagamos. E se ao menos tivéssemos serviços públicos de qualidade, saúde, educação, segurança, talvez valeria aos altos impostos que devolvemos aos cofres públicos. Mas como é a situação dos serviços públicos? Infelizmente, muitos deles precários. Permitamos com que o evangelho de hoje também mude as estruturas que estão à nossa volta. E por último, o quarto grupo, o grupo dos soldados. Havia também soldados que perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém,
nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. Se na primeira parte o convite era a partilha, na segunda parte o convite era a justiça. Não pegar o que não é seu. Ou seja, não cobrar mais do que é estabelecido para os cobradores de impostos e para os soldados não se corromperem e ficarem satisfeitos com o vosso salário. Vocês estão acompanhando a situação da segurança pública no país pelos noticiários? Qual é o tema que mais se debateu nessas 2 últimas semanas? A questão da violência policial. Tem a ver com o evangelho de hoje? João falando com os soldados? Tem muito a ver. O que significa a justiça no Antigo Testamento? E agora retomado por João como último profeta. A justiça é um atributo de salvação. A partir do momento que João preparava a multidão, os cobradores de impostos e os soldados para acolherem o Messias que estava chegando, a prática da justiça estava vinculada diretamente com a salvação que esse Messias traria da parte de Deus. E talvez para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais fraterna, que sabe partilhar, e uma sociedade mais justa para diminuir as desigualdades, seja necessário nós recuperarmos o sentido de salvação, que só podemos receber em Cristo Jesus. Agora vamos à segunda parte do texto. Pegue aí os versículos 15 e 16. Encontraram? Leiamos juntos. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Paremos aqui. Se aquela multidão, se os cobradores de impostos e se os soldados, alimentados pela expectativa messiânica, vendo o testemunho autêntico de João, começaram a perguntar: mas será que esse João não é o Messias? E a resposta de João é clara: eu não sou o Messias. João reconheceu o seu lugar. E quando eu preparava a pregação de hoje, quando eu cheguei nesse trecho do Evangelho, me veio a seguinte emoção: às vezes nós não queremos ser quem nós somos, e aí criamos estereótipos que são vendidos, principalmente pelas redes sociais. Às vezes a gente vê tantas postagens da família daquela pessoa, então quem vê as postagens diz: nossa, mas como a fulana é feliz com a sua família. Mas de repente, se você conhecer a família daquela pessoa, você vai ver muita briga e, como dizem os antigos, muita cachorrada.
Então, nas redes colocam o estereótipo de uma imagem que quer ser vendida diante de uma realidade que não condiz com o que se mostra. O testemunho de João é muito autêntico para nós, para o advento, que é tempo de conversão. João não vai vender uma falsa imagem do que ele não é. E quando eles perguntam para João se ele seria o Messias, ele vai dizer: não, eu não sou. Qual é o testemunho de João? Assumir a sua realidade tal como ela é, e não viver de uma falsa imagem para que os outros vejam, de não criar um rótulo para que receba elogio dos demais, enquanto o real não diz respeito àquela imagem que foi transmitida. Minha gente, aprendamos com João Batista. Ele vai dizer: eu não sou o Messias, o Messias é maior do que eu, e eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. O que isso significa no contexto bíblico? Antigamente, os judeus poderiam ter escravos, e eles poderiam ter escravos pagãos, que eram de outros povos, mas poderia ter um escravo que era judeu. Por exemplo, quem não pagou uma dívida, poderia se tornar escravo do outro. Mas um escravo judeu não poderia desamarrar a correia das sandálias do seu dono, porque eram judeus, faziam parte do povo eleito. Que tipo de escravo poderia desamarrar a correia da sandália? Um escravo que fosse pagão. O que João Batista está querendo dizer com esta sua expressão? Eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. João Batista está dizendo: eu não sou digno nem mesmo de ser escravo dele, porque ele é muito maior do que eu. Enquanto eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. O que é isso? Ele vai vos batizar com o fogo que purifica. Ele vai lhes conceder a graça do Espírito Santo vivificador em Pentecostes. Então ele é muito maior do que eu. Qual é a virtude de João Batista? A virtude da humildade, de reconhecer quem ele era. E é necessário que eu e você, diante deste evangelho, tomemos o testemunho de João e permitamos com que o dom da humildade nos ajude a reconhecer quem nós somos. E não vivamos da ilusão, dos estereótipos, das imagens, das postagens que fazemos do ideal que queríamos ser e não somos. Minha gente, advento é tempo de conversão, é tempo de olhar para essas realidades, talvez profundas e delicadas da nossa história, e permitir com que a palavra também as alcance. O poder de Cristo era maior do que o de João. E se João tivesse mentido e falado que ele era o Messias, a sua mentira não seria resistida. Porque quando Jesus chegasse, eles iriam ver que Jesus era maior do que João. E aí começavam a dizer: João nos enganou. Por que falar para vocês disso? Porque a mentira de um falso estereótipo, ela é descoberta rapidamente. Por mais que eu queira repetir e convencer os demais das minhas imagens.
É necessário que o Evangelho te ajude no seu caminho de preparação para o Natal. Vamos ver agora como é que João Batista encerra o texto? Tome aí os versículos 17 e 18. Leiamos juntos. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. É tempo de alegria, porque é tempo de anúncio da boa nova. Mas para que a alegria alcance o meu coração, é preciso que a pá que está na mão de João Batista limpe o que precisa ser limpo dentro de mim. Vocês sabem o que é limpar a sua eira? Vou dar um exemplo. Quando você pega o trigo, ele tem uma palha no qual o grão está revestido. Quando o trigo seca, aquela palha fica muito fina. Então se colocava o trigo numa peneira e fazia o que com ele? Batia o trigo. Com o movimento de bater o trigo, a palha saía e ficava apenas o grão. Os mais antigos vão saber disso quando batia feijão, que é algo semelhante, né? Quando você vai bater o feijão já estando seco, vai sair aquela casquinha, aquela palhinha, e vai ficar apenas o quê? O bago do feijão. Aqui a gente não tem muito costume de plantar trigo, mas a gente tem costume de plantar feijão, os mais antigos. É a mesma técnica. Então, limpar a sua eira é tirar o superficial e ficar com o quê? Com o essencial. A palha é o superficial que ao bater sai e vai embora. E o grão do trigo é o essencial, o que fica. Então, é preciso vir com a pá na mão para limpar a sua eira. O que a pá do Divino Pai Eterno hoje precisa limpar na sua vida? O que a pá do Divino Pai Eterno hoje precisa limpar dos falsos estereótipos ou das falsas imagens que você vende de si, da sua família, dos ambientes com quem você convive? O que a pá do Divino Pai Eterno precisa limpar no mais profundo do nosso coração, para que nós vivamos um Natal cheio de sentido e de alegria? Que neste terceiro domingo do Advento, nós abramos o nosso coração e permitamos com que o testemunho de João Batista nos ajude numa limpeza interior que somente o Senhor pode fazer. E ao limpar a nossa eira, com certeza a alegria virá e o nosso Natal será diferente. Que este Evangelho que você acabou de ouvir, no Domingo da Alegria, possa te ajudar na verdadeira experiência da alegria que somente Jesus pode te oferecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.